Eu quero saudar a todos e a cada um com a paz preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vos convidar nesta oportunidade para abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1 alguns versículos. A epígrafe diz: Deus chama a Samuel. E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer, de modo que não podia ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel: Samuel, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Oremos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, graças te damos por esta oportunidade em que vamos fazer uso da tua palavra. Sê conosco e com todos que estão ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, prosseguindo na nossa série de meditações sobre ministério, vamos nesta ocasião falar sobre Samuel, a restauração de um povo. A história de Samuel, ela é uma das mais lidas e mais lindas da Bíblia. Conta a história de uma mulher por nome Ana, a qual era estéril e sofria pelo fato da segunda mulher do seu marido, Penina, poder dar filhos a Eucana e ela não. Eu não quero entrar no mérito da questão dessa história de Eucana, Penina e Ana, porque não é esse o nosso propósito nesta ocasião. Mas eu quero falar um pouco sobre a situação espiritual em que Israel vivia. O livro de Juízes, e Samuel foi o último juiz de Israel, narra a história do povo após a morte de Josué, após as conquistas de Josué. Josué havia morrido. E narra a história dos desvios constantes de Israel, da misericórdia de Deus sobre Israel, quando Deus levantava juízes para libertar o povo. Mas não havia uma restauração espiritual, porque o povo, quando estava angustiado, clamava ao Senhor. Passado o livramento que Deus havia dado, o povo esquecia-se do Senhor e voltava a pecar, e novamente era oprimido. Era aquela história de pequei, perdão. E no livro de Juízes, no capítulo 13, fala sobre o nascimento de Sansão, quando um anjo veio anunciar para a mulher de Manoá que Deus lhe daria um filho, e este filho iria libertar Israel do jugo dos filisteus, porque os filisteus dominavam. E passou-se o período de Sansão. Sansão errou grandemente diante de Deus. Sansão, ele deixou-se levar pelos encantos de Dalila, e a desobediência de Sansão começou quando ele, que foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe, ele era nazireu de Deus, consagrado ao Senhor, ele passou a desobedecer sistematicamente ao Senhor. Ele quebrou a lei do nazireado ao tocar no leão morto. Ele passou a um declínio espiritual muito grande, e esta foi a última ocasião em que Deus falou com Israel. Foi a última vez, e passou-se muitos anos, e a nação, ela estava num declínio espiritual muito grande. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A corrupção espiritual era muito grande em Israel.
Os sacerdotes eram infiéis, os sacerdotes eram corruptos. A liderança espiritual de Israel estava destruída. E durante todo aquele tempo, o povo não ouvia a voz de Deus. Deus não se revelava. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Quando a Bíblia fala que Deus fica em silêncio, primeiro é porque o silêncio de Deus quer dizer que Deus não está satisfeito com o povo. A condição espiritual do povo levou a Deus a se silenciar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Em segundo lugar, fala também do juízo de Deus, o silêncio de Deus sobre o povo. Deus o abandonou. Em 1 Samuel capítulo 28, verso 6, clamou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ou seja, o juízo de Deus sobre Saul estava determinado. Então o silêncio de Deus fala também sobre o juízo de Deus sobre a nação, por causa da corrupção. Mas há um caso interessante que eu quero mencionar aqui, é que essa geração que nasceu no período dos juízes não conheceram os feitos de Deus, nem ouviram falar daquilo que o Senhor fez no Egito. E os pais em Deuteronômio foram orientados a contar aos seus filhos e a ensinar a lei aos seus filhos, para que os seus filhos que viessem depois dele pudessem temer ao Senhor e aprender os estatutos do Senhor. Mas os pais falharam. Há um exemplo muito grande na Bíblia de Eli. Eli falhou grandemente, porque no período da infância dos seus filhos, Ofni e Finéias, ele não foi um homem que pôs-se a ensinar aos seus filhos. Ele não os repreendia quando errava. Ele não instruía os seus filhos. E a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Havia uma ordem expressa de Deus em que os pais passassem o conhecimento aos seus filhos. Porque, irmãos, filhos têm certa idade. Quando é pequeno, você instrui, você repreende, você castiga com vara, você impõe limite. Mas quando chega a certa idade, você vai colher aquilo que você plantou na vida dele. A Bíblia diz sobre um pai que é um exemplo de pai. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e apartava-se do mal. E Jó tinha filhos, e seus filhos já eram crescidos. E há alguns dias os seus filhos davam um banquete na casa um dos outros, e Jó esperava os seus filhos retornarem. Ele os santificava e orava pelos seus filhos e dizia assim: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus. E continuamente Jó orava pelos seus filhos. A responsabilidade de Jó era muito grande em relação aos seus filhos. Por isso ele é tido na Bíblia, uma das razões, porque ele é tido como um homem exemplar. Às vezes as pessoas olham para Jó e lembram apenas da paciência de Jó. Mas se você olhar, Jó foi um exemplo como pai, Jó foi um exemplo como marido. Jó capítulo 31, embora a sua mulher se opusesse a ele fortemente, concernente à sua fé, Jó manteve-se fiel a Deus e manteve-se fiel à sua mulher. Tanto que ele diz: fiz um concerto com os meus olhos, como os fixaria numa virgem? Então nós vemos que os pais falharam grandemente. E quando os pais falham, alguém preenche o lugar onde os pais falharam. E o povo de Israel se envolveu com os cananeus, com os amorreus. Eles adotaram os costumes daquela gente, aos quais o Senhor havia terminantemente proibido que ele se aparentasse ou que ele seguisse os seus caminhos. E o declínio foi grande. E os sacerdotes se corromperam. No livro de Malaquias,
Outra corrupção houve no sacerdócio, e o livro de Malaquias foi escrito especialmente para o sacerdote. A corrupção no sacerdócio era tão grande, o povo levava animais doentes para oferecer, os sacerdotes se corrompiam, os sacerdotes trocavam a mulher da sua mocidade por mulheres mais novas. E a degeneração, o declínio espiritual, moral era muito grande. O que nós vemos hoje em nossos dias não é diferente do que acontecia na época de Samuel. A palavra de Deus é rara, embora há muitos que falam no nome de Deus, e as visões não são frequentes. Mas acontece que nós servimos a um Deus misericordioso, a um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância, a um Deus que concede oportunidades ao seu povo. Embora Israel estivesse desviado, embora o sacerdócio havia sido corrompido, o povo ainda era povo de Deus. E por ser o povo de Deus, Deus tem os seus meios de restaurar o seu povo. Feliz aquele que ainda alcança este privilégio de ser restaurado pelo Senhor. A partir deste momento, nós vamos falar sobre como se procedeu esta restauração, como Deus trabalhou. Nós vimos que Deus deu um filho a Ana chamado Samuel. E ela colocou o seu nome de Samuel porque foi um filho prometido por Deus. Mas Ana havia feito um voto ao Senhor, que se Deus lembrasse-se dela e lhe tirasse aquele opróbrio, aquela vergonha de ser estéril, ela daria aquele filho ao Senhor, entregaria ao Senhor aquela criança. E Ana entregou Samuel ao sacerdote Eli, que era o sacerdote daquela época, que ministrava no tabernáculo do Senhor, que recebia as ofertas do povo, que ele ali cuidava da vida espiritual do povo. Embora Eli fosse um sacerdote corrompido, embora Eli fosse um sacerdote omisso, mas ele ainda era o líder. Não cabia a Ana ou a Eucana julgar a pessoa de Eli. E Ana entregou Samuel. E todo ano Ana vinha trazer uma roupa nova, uma estola sacerdotal para o menino Samuel. Ou seja, ela era uma mãe que cuidava da vida espiritual, da saúde física de seu filho e acompanhava o seu desenvolvimento. E Deus abençoou a Ana e lhe deu mais filhos. E o menino Samuel crescia perante o Senhor. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre este ponto inicial, que o menino Samuel crescia perante o Senhor, ou seja, perante a face do Senhor. Ele era instruído na casa de Deus, ele era orientado na casa de Deus. Não obstante os sacerdotes serem tão corruptos, tão corrompidos como Ofni e Finéias, mesmo assim Samuel crescia na casa de Deus. Meus irmãos, ainda o melhor lugar para os nossos filhos é a casa de Deus. Não há perfeição enquanto nós estivermos aqui na terra. Não há igreja perfeita, não há líder perfeito, não há povo perfeito, mas há um Deus perfeito, há uma palavra perfeita, há uma igreja que vai morar no céu, a qual nós desejamos que nossos filhos façam parte desta igreja. Hoje, infelizmente, as pessoas estão procurando perfeição onde não há. Lugar de perfeição é no céu. Observe o ministério de Jesus. Como foi o ministério de Jesus? Um era ladrão e traiu Jesus. Outro negou Jesus. Outros dois queriam a primazia em relação aos seus irmãos. Um queria ser o primeiro vice e o outro o segundo vice de Jesus.
Não era o ministério perfeito. Mas quem dera que eu fizesse parte desse ministério. Quem de nós não desejaria fazer parte do ministério de Jesus? Mas ele amou a todos. E nós vamos ver o amor de Deus, mas nós vamos ver também o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam a sua pessoa. Primeiro ponto a observar: a situação espiritual de Israel. Primeiro, Deus não se revelava mais. Deus não se revelava mais em Israel. A primeira razão por que Deus deixou de falar ao seu povo, em primeiro lugar, pelos pecados do sacerdote. Porque, irmãos, no templo, Deus fala àquele a quem ele constituiu. Os sacerdotes eram responsáveis pela vida espiritual do povo. Havia dois ofícios no Antigo Testamento: sacerdote e os sacerdotes, que eram da linhagem de Levi, eles recebiam do povo para apresentar a Deus. Eles representavam o povo perante Deus. E o profeta era o inverso, recebia de Deus para transmitir ao povo. O sacerdote, eles recebiam do povo e representava o povo diante de Deus. Eles vinham trazer as ofertas, o sacerdote recebia. Eles vinham confessar os seus pecados, o sacerdote apresentava eles diante de Deus. E o profeta recebia a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Os sacerdotes eram da linhagem de Levi, já estava estabelecido. O profeta era escolhido por Deus. Deus escolhia quem ele ia usar para falar ao povo. Então os sacerdotes haviam se corrompido. Nós vemos, irmãos, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha o que a Bíblia diz sobre a corrupção dos sacerdotes. Era uma coisa muito vergonhosa o que acontecia. Diz assim a palavra de Deus: e eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia o Senhor. Ora, o costume desse sacerdote para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando ele cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão. Eles corrompiam o próprio sacerdócio, o próprio sacrifício, eles corrompiam. E nós vemos, irmãos, que a corrupção era uma das razões porque Deus se indignou contra aqueles moços. Mas observa um detalhe no versículo 12, que diz assim: eram, pois, filhos de Belial. A palavra Belial quer dizer imundo. Imundo. Filhos de Belial eram pessoas que obstinadamente se opunham a santidade de Deus. Esse partido, esse grupo era grande. No tempo de Saul também existia, no tempo de Davi tinha os filhos de Belial. E hoje existem os filhos de Belial também. Eles não conheciam ao Senhor. Esse fato de não conhecer ao Senhor revela 3 coisas. Primeiro, que eles não foram instruídos por seu pai, Eli. Segundo, eles não se converteram ao Deus de Israel. E em terceiro lugar, Deus não falava com eles. Eles não conheciam a voz do Senhor. Segunda razão porque Deus não falava mais em Israel, a situação espiritual. O povo se prostituía. Havia prostituição espiritual, mas havia prostituição física também, que os sacerdotes tinham relações com as mulheres na entrada do tabernáculo. A corrupção, a degeneração era muito grande. O fato que acontecia ali, em parte, espelha o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
E nós, irmãos, sabemos que a prostituição, ela afasta o homem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz: vós sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. A corrupção, a prostituição afasta o ser humano de Deus, afasta, impede que ele se manifeste, que se revele e que fale e que tenha comunhão conosco. A terceira razão, por que a situação espiritual de Israel, porque Deus não se revelava mais àquele povo, é porque não havia fidelidade ao Senhor. Porque a fidelidade, ela tem que começar de cima. A quem muito é dado, muito cobrado. Se o sacerdote que conduzia o culto, que representava o povo diante de Deus, era infiel, quanto mais o povo. Se o povo, a Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 29, verso 18, não havendo profecia, ou seja, instrução, sabe a direção, o povo se corrompe. As pessoas que eram responsáveis para ensinar a lei para o povo, as pessoas não eram fiéis. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo tem sido destruído porque falta o conhecimento. E quem era responsável por ensinar o povo? O sacerdote. Segundo Crônicas capítulo 15, há um versículo lindo que diz assim: e Israel esteve muito tempo sem sacerdote, sem lei, sem o verdadeiro Deus e sem quem ensinasse. A nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus. E esta mensagem nós estamos dirigindo diretamente a pais que são sacerdotes do lar, a pastores, obreiros, líderes que são sacerdotes nas suas igrejas, e ao crente que também é sacerdote diante de Deus. Então nós temos a responsabilidade de ensinar para que o povo do Senhor seja orientado. E nós não, muitas das vezes, falhamos nesta parte. Segundo, antes de chegar a Samuel, o juízo de Deus sobre o sacerdote. Por que Deus disse que iria matar os 2 filhos de Eli? Qual foi a razão que levou a Deus tomar esta atitude definitiva? Primeiro, a Bíblia diz que eles eram irreconciliáveis. Veja o que diz o versículo 25. Pecando um homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvido à voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles, por serem irreconciliáveis, veio sobre ele o juízo. A Bíblia diz no Salmo 95: se hoje ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. O que é uma pessoa endurecer o seu coração? É a pessoa se tornar irreconciliável. Provérbios capítulo 29, verso 1 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será destruído sem que haja cura. Não havia mais condição para aqueles homens. Não houve lugar de arrependimento no seu coração. Deus os rejeitou. Agora, uma coisa interessante na rejeição de Deus, e eu nunca me canso de falar isso, porque a palavra de Deus é a verdade, isso serve de alerta para mim e para todos nós, que a rejeição de Deus é algo definitivo. Em Apocalipse capítulo 3 diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. Ninguém volta ao vômito. O vômito é a rejeição do nosso estômago, do nosso intestino, alguma coisa que foi comida e não fez bem.
Então, quando Deus rejeita uma pessoa, é algo definitivo. É por isso que nós precisamos ter cuidado, vigiar, santificar a nossa vida e procurar agradar a Deus. Porque quando Deus rejeita, é definitivo. Prosseguindo na nossa meditação. A segunda razão porque Deus julgou os sacerdotes, Deus decidiu eliminar aqueles dois homens, foi porque eles eram profanos. Vamos ver. 2 Samuel, capítulo 2, verso de número 14. E metiam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. Eles procuravam obter vantagens de um sacrifício que seria oferecido ao Senhor. Eles profanaram a lei dos holocaustos, que foi determinada por Deus através de Moisés. Profanar, o que é profanar? É negar a santidade de um holocausto diante do Senhor. Eles eram profanos. Outro detalhe interessante sobre esses jovens é que Deus enviou um profeta vindo de Judá, e aquele profeta chegou para Eli. Veja bem que Deus não se dirigiu àqueles dois moços, porque eles haviam sido rejeitados por Deus. Deus se dirigiu a Eli. E Deus disse para Eli: eu me manifestei à casa de teu pai no Egito, e eu jurei que tu e teus filhos seriam um sacerdote diante de mim eternamente. A tua geração, Eli, a tua linhagem, a tua família estaria diante de mim. Mas agora, Eli, longe de mim tal coisa. O que vocês estão fazendo, Eli? Você e teus filhos estão dando coice no sacrifício. Vocês estão profanando. Vocês estão menosprezando. Eu vou matar os teus filhos. Eli, eu estou rejeitando a ti e a teus filhos e toda a tua geração. Não quero mais nenhum de vocês. E para que você saiba que eu estou falando, diz o Senhor, os teus filhos vão morrer no mesmo dia. Olha até que ponto a corrupção chegou. Olha até que a consequência que chegou. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que a vida cristã, a nossa vida em geral, é plantar para colher. Ninguém planta pimenta achando que vai colher uva. Ninguém planta limão achando que vai colher maçã. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele ceifará. Observa para refletir o que você está plantando no seu casamento, o que você está plantando em relação aos seus filhos, o que você está plantando no seu ministério, o que você está plantando na sua vida espiritual diante de Deus. Recordo-me de um fato, de um irmão, casou-se na igreja, a esposa crente. Deus lhe deu 3 filhos, bons moços, são meus amigos. E esse homem, embora sendo um homem na casa de Deus, criado na casa de Deus, conhecedor, deixou-se seduzir por uma moça e abandonou a família. Durante muitos anos, aquela mãe foi pai e mãe daqueles filhos e criou-os. Passados-se muitos anos,
aquele homem decidiu voltar para casa. E durante todo o tempo em que ele esteve afastado do seu lar, a sua esposa não pediu divórcio, teria o direito, não desejou casar-se novamente e concentrou-se na sua fidelidade a Deus e na criação dos seus filhos. Passados-se muitos anos, aquele homem voltou para a igreja e decidiu voltar para casa. E aquele homem, a esposa falou: não, a casa é sua, meu filho, pode ficar aqui. Não. E houve dois problemas que dificultaram um pouco, não foi como ele pensava. Primeiro foi em relação aos filhos. Ele achava que os filhos teriam que novamente pedir a sua bênção, meu pai, para ele dizer: Deus te abençoe. E um dia ele se dirigiu ao pastor e disse: pastor, eu estou bastante triste. Por quê, irmão? Porque os meus filhos, eu vejo os filhos de outros amigos meus na igreja pedirem bênção aos seus pais, a sua bênção. Meus filhos não me pedem bênção. E o pastor falou para ele assim: foi isso que você plantou? Por que você quer colher o que você não plantou? Seus filhos foram criados pela mãe. Durante todo o crescimento dos seus filhos, você esteve ausente. Agradeça por eles ainda lhe reconhecerem como pai. Mas você não plantou o que está querendo colher. E ele ficou cabisbaixo. E o pastor, ao falar isso, disse: irmão, com licença, eu tenho que sair. E ele virou e perguntou assim: mas isso é bíblico? É, o que o homem semear, isso ele ceifará. O segundo problema que aconteceu é que a esposa disse: olha, essa casa foram nós que construímos junto. Seu pai me ajudou, meu pai te ajudou e nós construímos essa casa. Então a casa está aí, tem um quarto lá, você vai dormir. E pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. E ele disse assim: mas ele quis reaver os seus direitos de marido. E como não encontrou apoio na esposa, ele procurou o pastor novamente. O pastor disse: chama sua esposa aqui. Aí ele foi, expôs: pastor, eu voltei para Jesus, eu estou firme com Jesus e tal, explicou a sua situação. Aí o pastor perguntou para a esposa: a senhora perdoou o seu esposo? Perdoei, pastor, perdoei. Então o que o senhor quer mais? Aí ela tomou a palavra e disse: pastor, eu perdoei porque perdoar é bíblico. Uma coisa que não vai mudar, ele sempre será pai dos meus filhos. Isso não muda. Mas uma coisa que o perdão não deu a ele de novo, que o perdão não dá, é a honra. Ele nunca mais vai se deitar na mesma cama do que eu. Ele nunca mais vai se assentar à mesa na cabeceira como líder, como ele se assentava. Ele nunca mais vai andar comigo de mão dada na rua, porque esta honra ele perdeu há muitos anos. Ele abandonou há muitos anos. Ele está perdoado e vamos junto para o céu. Mas a honra que ele tinha, ele perdeu. Aqueles filhos de Eli e o próprio Eli, a honra que eles tinham diante de Deus, eles desprezaram. A expressão que o próprio Deus usou foi essa: eles deram coice no sacrifício. Eles desprezaram o Senhor, eles desprezaram a lei do Senhor, eles desprezaram o sacerdócio que o Senhor havia dado a eles. Veja que situação! Eles tornaram profano uma coisa que era santa. E aí, meus irmãos, vem o juízo de Deus. Deus é misericordioso, mas há pecados. João disse, 1 João 5,16, pelos quais não deveis orar. Há pecado que é para a morte.
E eu quero mencionar 3 pecados aqui que são para a morte. Primeiro, pecado contra a santidade de Deus, os filhos de Eli. Pecado contra a autoridade de Deus. E pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste bem atenção. Deixa Deus despertar dentro de você e de mim, porque a mensagem fala primeiro com quem está pregando. Um temor que é devido ao seu nome. Passamos agora a falar sobre a restauração. Quando tudo parecia acabado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estava quase se apagando. Oh, como eu me alegro com esta passagem. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no tabernáculo, quem estava no tabernáculo? Samuel. Antes, oh Deus que é misericordioso. Como Deus tem sido misericordioso. No Salmo 136, diz assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Davi no Salmo 23, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia de Deus, ela é tão grande que o profeta diz: Senhor, se tu atentares para a iniquidade, quem subsistirá? Mas o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se. Mas ao culpado não tem por inocente. Aí Deus prepara a restauração. Mas quem foi o vaso usado para a restauração? Veja um detalhe interessante: quem foi que Deus usou para restaurar Israel? Primeiro, um menino criado, dado por ele, criado no temor e entendimento da sua palavra. Deus não usa qualquer um, irmãos. Deus é soberano. Deus usa quem Ele quer, quem Ele escolhe. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que alguns homens viram Paulo expulsando o demônio e acharam que podia fazer, e disse assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio de Jesus: eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês. E os demônios se assenhoraram dele, bateram neles. Não, Deus não usa qualquer um, não. Quem Deus foi escolher? O único que não havia se corrompido. Eu acho tão interessante o agir de Deus, que quando Elias disse para Deus: olha, mataram todos os teus profetas e agora buscam a minha alma. 1 Reis capítulo 19. E se eles me matarem, como é que tu vai falar em Israel? Deus disse assim para Elias: reservei para mim 7.000, cujo a boca não beijou a Baal e não se dobrou perante ele. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem aqueles que Ele reservou para usar quando Ele quer. Irmãos, vaso diante de Deus é assim, é uma prateleira. Os antigos tinham aquelas prateleiras de vidro nas suas casas, e com os copos ali, copos bonitos. Quando chegava alguém, uma visita importante, eles não usavam aquelas canecas que os da casa usavam. Eles pegavam aqueles copos especiais na prateleira, que hoje quase não existe prateleira como era antigamente, de cristal, e lavava aquele copo, secava e colocava para ser usado para aquela pessoa importante. Deus tinha na sua prateleira um vaso escolhido que estava ali. E quando Deus quis usar, Deus foi lá e pegou aquele vaso para usar para a glória do seu nome, para a restauração do seu povo Israel.
O que Deus está querendo nos ensinar com isso? Que Deus rejeitou aqueles vasos sujos, corrompidos, imundos, que não foram criados no temor, no entendimento da palavra, que um homem esqueceu de lhe passar as sagradas leis instituídas por Moisés, um homem que profanou o sacerdócio, que deu coice no sacerdócio. Deus escolheu, rejeitou aqueles e escolheu um moço que estava sendo criado diante do Senhor. É como se Deus dissesse assim: este vaso aqui, ele não se manchou. Ele estava... Hoje em dia há muitas pessoas que dizem assim: não, fulano se desviou porque andou com ímpio. Não, gente. Samuel estava no mesmo tabernáculo que Ofni e Finéias, mas ele não se corrompeu. Quem tem temor a Deus, quem tem a lei de Deus no seu coração, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não se corrompe não, porque as pessoas estão perto, os corruptos estão em sua volta. Não. Veja o exemplo de José. José casou com Azenate, filha do sacerdote de On. E Azenate não corrompeu José. José foi fiel ao seu Deus, embora casasse com uma mulher que era filha de um sacerdote de uma religião completamente ímpia, politeísta e contrária a Deus. Mas José manteve-se fiel. Então Deus olhou e escolheu Samuel. Samuel seria o canal de Deus. Naquele tempo, as visões eram raras. A palavra de Deus não se revelava mais, Deus não falava mais com o povo. Que situação, acabou, é o fim, é o fim, é o fim. Não, não é o fim. Deus nunca será derrotado. Deus nunca será surpreendido pelo homem. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus vasos, Deus tem os seus escolhidos, Deus é Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que Deus escolheu a Samuel. Mas eu quero mencionar algumas coisas sobre Samuel, que é bom que você venha refletir sobre isso. A primeira coisa que eu quero mencionar sobre Samuel, que Samuel era submisso à sua mãe, que vinha lhe trazer a estola sacerdotal. Samuel era submisso a Ana, mesmo estando no tabernáculo. Hoje as pessoas precisam entender que a submissão é o caminho da vitória. Hoje as pessoas, o maior problema hoje na humanidade chama-se insubmissão. Ela começa dentro de casa. E nós precisamos combatê-las. Porque se você deixar que esta insubmissão se instale no coração de uma criança, futuramente você vai perder o controle sobre essa criança. A Bíblia diz sobre Jesus que quando chegou uma época da festa, Jesus era pequeno, ele foi com seu pai e com sua mãe a Jerusalém. E a Bíblia diz assim: ele era submisso. Ou seja, Jesus, no período em que ele foi criança, ele era submisso a José e a Maria. Mas o que nós temos visto hoje são pessoas acharem que serão grandemente abençoados por Deus, mesmo sendo insubmisso, mesmo não sabendo viver debaixo de autoridade. Hoje, infelizmente, há pessoas que acham que não precisam viver sob autoridade. E toda pessoa que não sabe viver sob autoridade está fazendo a vontade do inimigo, não a vontade de Deus. Samuel
todo ano, sua mãe vinha lhe trazer uma estola sacerdotal. Segundo detalhe na vida de Samuel que me chama a atenção. Isso é muito interessante. Samuel era submisso à liderança de Eli. Opa, peraí, pastor. Eli era desviado. Ei, mas Eli era sacerdote. Pastor, Eli era velho, mas a unção estava sobre ele. Veja que detalhe interessante. Uma coisa que eu vejo muito importante também é sobre Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi sabia que Saul estava desviado. Davi viu Saul endemoniado. Mas Davi nunca se levantou contra Saul, porque ele respeitava a unção que estava sobre Saul. O princípio da autoridade tem que ser respeitado. Quando da morte de Arão, em Números capítulo 20, Moisés chamou Arão e seu filho Eleazar até o monte. Ele despiu as roupas sacerdotais de Arão e vestiu em Eleazar. Isso é o símbolo da transferência da unção sacerdotal para Eleazar. Hoje há pessoas que não sabem respeitar a unção de Deus e acham que estão fazendo muita coisa. Filhos que não sabem respeitar a liderança de seus pais. Quem puniu Eli foi Deus, porque Eli não se submeteu à autoridade de Deus, nem ele nem seus filhos. Mas Samuel disse assim: eu não vou nesse mau exemplo. Não é porque ele está desviado que eu vou desobedecer. Não é porque ele está desviado que eu vou querer tomar o lugar dele. A Bíblia diz que o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, ou seja, ele era submisso à autoridade de Eli. Ele poderia dizer: não, esse cara está desviado, vou passar isso, vou obedecer a um desviado. Eu vou viver sob a autoridade de uma pessoa que sabe menos do que eu, que Deus já me revelou. Foi Deus que me revelou que vai matar os filhos dele, que ele está errado. Foi Deus que me revelou que ele dá coice no sacrifício. Hoje, o que há de pessoas que às vezes são usadas por Deus e acham que pelo fato de ser usado por Deus pode se levantar contra a autoridade. Deus não aceita pecado contra a autoridade. Se o seu líder tem algum problema, tem algum desvio espiritual, ore por ele. Se o seu pai tem algum desvio, ore por ele. Mas nunca se levante contra a autoridade. A primeira lição que eu aprendo na vida de Samuel era que Samuel era menino, era um jovem, mas aprendeu a viver sob a autoridade. Terceira coisa que eu vejo sobre a escolha de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, olha que versículo interessantíssimo. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel, por viver sob autoridade, por não contestar a liderança de Eli, o povo viu em Samuel alguém diferente daqueles profanos. Sabe por quê? E outra coisa que é interessante, irmãos, Deus escolhe, Deus envia e o povo reconhece. Essa é a questão. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, pelo homem eu não sou nada, mas por Deus eu já sou escolhido. Cuidado,
Todo Israel reconheceu, porque se Deus está na tua vida, o povo vai reconhecer, irmãos. Pode até não gostar de você, pode até achar que você não vai ser um bom líder, mas o povo reconheceu que Deus falava através de Samuel. Não está dizendo que o povo amava Samuel, não, porque mais à frente eles ficaram chateados com Samuel. Nada disso. Mas o povo reconhecia. Eu sempre digo que amar é facultativo, mas reconhecer a presença de Deus na sua vida é necessário. É preciso que você tenha autoridade de Deus, porque você tendo essa autoridade de Deus, você será reconhecido como escolhido do Senhor. Prosseguindo nesta mensagem, todo o povo havia reconhecido Samuel. Opa, há uma luz. Opa, alguma coisa vai mudar. Por quê? Porque há um escolhido de Deus. Tantos anos Deus em silêncio. Tantos anos Deus nos evitando. Tantos anos Deus escondendo de nós o seu rosto. Tantos anos Deus ausente da nossa vida. Nossos sacrifícios sendo rejeitados pelo Senhor. Agora vem um moço que desde o ventre da sua mãe foi escolhido, um moço que veio como promessa, um moço que foi submisso à sua mãe, um moço que foi submisso a um líder que estava desviado, um moço que foi reconhecido. É esse moço que Deus vai usar para nos conduzir a uma vitória, a uma restauração, a ser a nação que Deus quer que nós sejamos. Um sacerdócio em frangalhos, completamente destruído. E agora Deus, através de Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus escolhe um moço. E este moço restaurou o sacerdócio em Israel. Quais são as lições para a igreja de hoje? O que eu aprendo? Porque algumas pessoas dizem, não, mas isso foi escrito há milhares de anos atrás. Mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando a Bíblia nos mostra os erros de alguns líderes, é para nós não imitarmos. E quando a Bíblia mostra os acertos dos líderes, é para nós imitarmos. Mas tem pessoas que lêem a Bíblia como se estivesse lendo um gibi do Tio Patinhas. Acha engraçado e mais nada. Não extrai uma lição espiritual para a sua vida. Qual é a lição para os pais? Instrui o menino no caminho que deve andar. Qual a lição para os filhos? Filhos, sede obediente a vossos pais. Qual é a lição para os crentes de hoje? Não se levante contra a autoridade estabelecida por Deus. Qual é a lição para os líderes hoje? A quem muito é dado, muito será cobrado. Qual a lição para todos a igreja do Senhor? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Qual é a lição para a minha vida em particular? Cuidado, rejeição é coisa definitiva. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti. Foi essa a sentença de Deus sobre Saul. Qual foi a lição que você extraiu desta mensagem? O que Deus falou ao seu coração? Qual a advertência?
O que de bom eu posso extrair para a minha vida? Primeiro, a lâmpada de Deus ainda não se apagou. Segundo, Deus vela pelo seu povo. Deus vela pela sua palavra. A igreja ainda é a noiva de Cristo. E aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Antes que venha a rejeição, te humilha, confessa, busca a restauração do Senhor. Concluindo esta mensagem, 3 lições eu quero mencionar aqui nesta hora. Primeiro lugar, o pecado traz a separação de Deus. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2. Salmo 66, versículo 18 a 20. Se eu no meu coração atentar para a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Deus rejeita a oração do crente em pecado. 1 Samuel 28, 6. E clamou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. João 9, 27. Deus não fala a pecadores. Rejeição é definitivo. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja profano e fornicário como foi Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o direito à primogenitura. Depois, querendo ele receber novamente, foi rejeitado, ainda que com lágrimas o buscasse, porque não achou lugar para si de arrependimento. Esaú não se arrependeu, Esaú sentiu remorso. Tanto foi remorso que depois ele disse: passado o luto de meu pai, eu vou matar meu irmão. Rejeição. Precisamos despertar e valorizar a honra que o Senhor nos tem dado. Sansão desprezou essa honra quando ele disse: sairei como das outras vezes e me vingarei dos filisteus, mas não sabia que o Senhor já tinha se apartado dele. O pecado traz a separação. O pecado desperta a ira de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Segundo, o pecado traz juízo. Quando houve uma guerra contra os filisteus, eles foram uma guerra. Na primeira etapa da guerra, eles perderam, morreram alguns. Os sacerdotes desviados, veja bem, disseram assim: vamos trazer a arca, porque com a arca eles vão ter medo e Deus vai estar conosco. É como se hoje uma pessoa desviada dissesse: eu vou com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia é a palavra de Deus e sempre será. Mas qual a utilidade na mão de um desviado? Salmo 50 diz assim: mas ao ímpio diz Deus: que direito você tem em tomar a minha palavra nos teus lábios? Hein? Em recitar os meus mandamentos. Não adianta a pessoa dizer que é crente. Não adianta a pessoa andar com a Bíblia. Não adianta a pessoa professar o nome do Senhor. Olha o que Deus disse através de Isaías. Isaías: este povo me honra com os lábios, mas com o coração está distante de mim. E eles foram para aquela guerra, levando a arca do Senhor. Dentro da arca tinha o quê? O pote com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 contendo os 10 mandamentos. Ali, o que tem ali? As tábuas é o símbolo da palavra de Deus. Ó, quanto ama a tua lei. A vara de Arão, a autoridade sacerdotal. E o maná, Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, é um símbolo de Cristo. Jesus disse em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. 3 coisas muito boas que eles estavam.
Eles estavam com a palavra de Deus. Eles estavam com a autoridade sacerdotal, o símbolo da autoridade sacerdotal. E eles estavam com um pão vivo que desceu do céu. Mas nem isso adiantou. Porque eles foram derrotados e mortos. A arca foi tomada. E eles foram mortos. Veja onde vai dar isso. Um moço fugiu da batalha. E Eli, 90 e tantos anos, gordo, cego, impotente, numa cadeira. Quando ele ouviu aquele barulho do moço chegando, ele disse assim: o que aconteceu? Eu vim da batalha e os filhos de Israel foram derrotados. Eli ficou quieto. Os teus filhos morreram. Eli ficou quieto, como se dissesse: eu já sabia. Terceiro, a arca foi tomada. Quando ele falou que a arca foi tomada, Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. O pecado traz o juízo. A omissão de Eli também trouxe o juízo. E em terceiro lugar, o pecado traz a morte. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Meus amados irmãos, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Até a nossa próxima meditação. Em nome de Jesus. Amém.